Reiterando todos os agradecimentos, eu passo então a leitura da sentença. O senhor pode vir aqui à frente, por favor. Esse microfone. Sentença. Dalson da Rocha Ferreira, qualificado nos autos, foi processado e pronunciado como incurso nas penas dos artigos 121, parágrafo 2º, incisos 1º e 4º do Código Penal, artigo 306 e 309, ambos do CTB, combinado com o artigo 70 do Código Penal. Submetido o réu a julgamento nesta oportunidade, perante o Tribunal Popular do Júri desta comarca, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade quanto às lesões corporais sofridas pelas vítimas Miquel da Silva Pinheiro e Rosineide Batista Aragão, conforme laudos periciais encartados aos autos, assim como reconheceu que o réu foi o autor dos crimes. No quesito seguinte, o Conselho de Sentença entendeu que o acusado quis ou assumiu o risco de produzir as mortes das vítimas. Ao final, não absolveu o réu. No que tange às qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima... Desculpe. No que tange às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, os senhores jurados reconheceram na análise dos respectivos quesitos o emprego de tais circunstâncias pelo acusado. Quanto aos crimes conexos de condução de veículo em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa e conduzir veículo automotor com habilitação suspensa e gerando perigo de dano, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria delitivas, assim como não absolveram o réu. Assim sendo, em face do que decidiu o egrégio Conselho de Sentença do Tribunal do Júri desta comarca, condeno Dalson da Rocha Ferreira, qualificado nos autos, nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º e 4º do Código Penal, artigo 306 e artigo 309, ambos do Código de Trânsito, combinado com o artigo 70 do Código Penal. À vista disso, no uso das atribuições do meu cargo, passo a dosar-lhe as penas. Crime de homicídio consumado. Trata-se de 2 crimes de homicídio consumado com vítimas diferentes, Miquel da Silva Pinheiro e Rosineide Batista Aragão. Por essa razão, aplicarei uma única dosimetria, levando em consideração a que possui maior número de circunstâncias negativas, tendo em vista que sua consumação ocorreu em unidade de tempo e lugar, abrangendo as mesmas condições. No que se refere à culpabilidade, a reprovabilidade da conduta do réu foi superior à espécie, uma vez que conduziu o veículo BMW, placa OFW 0077, cor branca, a uma velocidade de 184 km por hora, conforme laudo encartado à ordem 8 dos autos, em plena via urbana, onde a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora, colocando em risco a vida de condutores e transeuntes, o que merece ser valorado nesta fase. O réu é portador de maus antecedentes pela condenação na ação penal número 18669 de 2021, pois os fatos ocorreram em 25/6/2020 e o trânsito em julgado da referida ação se deu em 11 de março de 2024, sendo que os fatos pelos quais é condenado hoje ocorreram em 15 de janeiro de 2021. Nesse ponto, registro que existência de condenações penais por fatos anteriores podem ser empregadas na avaliação negativa dos maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado das condenações ocorra em momento posterior, conforme a apelação número 7496 de 2020, tendo como relator o desembargador Carlos Torque, Câmara Única, julgado em 1º de junho de 2023. Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos que me permitam aferi-las, motivo pela qual não serão usadas em seu desfavor. O motivo do crime, conforme decidiu o Conselho de Sentença, é torpe, porém, como já integra o tipo qualificado, não poderá ser considerado sob pena de restar configurado bis in idem. As circunstâncias do crime são desfavoráveis ante a utilização de recurso que tornou difícil
a defesa da vítima, todavia deixo para reconhecer na próxima fase, pois trata-se de agravante de pena. As consequências foram gravosas e extrapolam o tipo, uma vez que, além da perda íncita de uma vida, o réu, com sua conduta, deixou órfãos 2 filhos menores de idade, na época do crime, da vítima Miquel, que não poderão crescer e conviver na companhia do pai, receber dele educação, carinho e o afeto necessários. Por fim, não há o que valorar com relação ao comportamento da vítima, face ao entendimento jurisprudencial consolidado nesse sentido, ante a referida análise, considerando a existência de 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis, culpabilidade, antecedentes e consequências, fixo-lhe a pena base em 18 anos e 9 meses de reclusão. Reconheço o atenuante da confissão. Ademais, o réu praticou o delito com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, conforme reconheceram os senhores jurados, fazendo incidir na agravante de pena prevista no artigo 61, inciso 2º-C do Código Penal. Sendo atenuante da confissão preponderante, atenua a pena em 1/12 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, estabelecendo o quantum definitivo em 17 anos e 3 meses de reclusão, ante a inexistência de causas de diminuição e de aumento de pena. Pontuo que a fração adotada anteriormente se justifica em razão de precedentes da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser razoável e proporcional à adoção da fração de 1/12 para o decréscimo de pena em razão da presença de atenuante preponderante. 5ª turma, relator ministro Jorge Mussi, 30 de setembro de 2019. Do concurso formal de crimes. É aplicável ao caso a regra estatuída pelo artigo 70 do Código Penal, consistente no concurso formal, frente à existência de uma única ação, a qual se desdobrou, na execução de 2 atos distintos, prática de 2 crimes de homicídio consumado. Assim, aumento a pena em 1/6. Perdão. Está muito irritada a minha garganta. Doutores, eu posso pedir para alguém ler a sentença? Está muito irritada a minha garganta. Pode ler. Aqui, do concurso formal de crimes. Do concurso formal de crimes. É aplicado ao caso a regra estatuída pelo artigo 70 do Código Penal, consistente no concurso formal, frente à existência de uma única ação, a qual se desdobrou na execução de 2 atos distintos, prática de 2 crimes de homicídio consumado. Assim, aumenta a pena em 1/6, face ao número de delitos, conforme entendimento consolidado do STJ, razão pela qual fica o réu definitivamente condenado a pena de 20 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão. Crime do artigo 306 do CTB. A culpabilidade, os antecedentes e as consequências merecem ser valorados de forma negativa, conforme fundamentação acima. Não consta nos autos informações que permitam aferir a conduta social, personalidade e motivo. As circunstâncias do crime são normais à espécie, motivo pelo qual deixo de considerar. Não há o que valorar com relação ao comportamento da vítima, por se tratar da sociedade. Considerando a existência de 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis, culpabilidade, antecedentes e consequências, aplica ao sentenciado a pena base de 1 ano, 5 meses e 6 dias de detenção e 90 dias multa, a qual torna definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes, bem como a inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena. Crime do artigo 309 do CTB. Após criteriosa análise das circunstâncias judiciais,
Constato que, na maioria, são favoráveis ao réu, à exceção da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, consoante fundamentação utilizada para o delito de homicídio. O que me leva a aplicar a pena base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 8 meses e 6 dias de detenção. Não há agravantes e atenuantes a serem consideradas, bem como ausente as causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torna a reprimenda definitiva em 8 meses, 6 dias de detenção. Obrigada, Raimundo. Tentar ler o restante. Do somatório das penas aplicadas. Nos termos do artigo 69 do Código Penal brasileiro, soma as penas aplicadas, chegando-se ao montante de 20 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, bem como 2 anos, 1 mês e 12 dias de detenção e 9 dias multa. E 90 dias multa, devendo ser executada primeiramente a pena de reclusão e depois a de detenção. A pena de multa irrogada ao apenado será o valor unitário, com base no artigo 33, parágrafo 2º-A do Código Penal, fixo para o réu regime fechado para o início do cumprimento da pena. A pena de multa irrogada ao apenado terá o valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, o qual deverá ser atualizado por ocasião de sua execução, conforme prevê o artigo 49, parágrafo 2º do Código Penal, e paga dentro de 10 dias após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de inscrição em dívida ativa da Fazenda Pública. Além disso, determina a proibição para obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 anos, nos termos da última parte do artigo 306 e 293, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, considerando o reconhecimento de 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu: do direito de recorrer em liberdade. Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade desta sentença e decreto sua prisão, pois, além da soberania dos vereditos, vejo que os requisitos da prisão preventiva estão preenchidos, posto que tratam-se de crimes graves, dentre eles 2 hediondos praticados em via pública e com excesso de velocidade na direção de veículo automotor, bem como sob efeito de álcool, colocando em risco a vida de terceiras pessoas. Logo, demonstra que é pessoa de elevada periculosidade e que sua conduta coloca em risco a ordem pública. Por fim, vejo que seu comportamento é desajustado, pois foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 218-C do Código Penal, divulgação de cena de sexo, sendo que o trânsito em julgado ocorreu em 11 de março de 2024, conforme o processo número 18.669 de 2021. Espécie-se mandado de prisão com a devida alimentação no BNMP. Em caso de recurso, espécie-se carta-guia provisória a ser remetida à VEP. Quanto ao artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal, deixa de fixar o valor mínimo de indenização cível, sendo necessária a indicação da quantia na denúncia, conforme entendimento da 3ª Seção do STJ, o que não ocorreu no presente feito. Ressalto que eventuais indenizações poderão ser pleiteadas na esfera cível pelas vítimas. Condeno o réu nas custas processuais. Dou esta sentença por publicada nesta sessão de julgamento à 00:10, com a intimação de todos, ressalto 00:10 já do dia 4 de junho de 2024. Com o trânsito em julgado, desse baixa promovo-se as anotações de estilo, comunicações necessárias e expedição da carta-guia de sentença. Determina ainda, com o trânsito em julgado, a destruição do veículo apreendido nos autos, PMW placa OFW 0077 cor branca, uma vez que não houve o interesse pela restituição do bem até o presente momento, bem como há informações nos autos que apontam que houve a perda total do automóvel. Oficie-se ao DETRAN para fins de conhecimento da proibição do réu de obter permissão ou habilitação para dirigir veículos pelo prazo de 2 anos. Cumpridas as diligências, arquivem-se os autos.
Algum requerimento a ser registrado, Excelência?